Nunca em eleições angolanas se viu tanto engajamento por parte da sociedade civil em processos eleitorais. E talvez seja este um dos elementos que fez essas eleições de 24 de agosto em eleições históricas e únicas para o nosso país. E quando estivermos a falar sobre isso, é claro que não podemos deixar de mencionar o movimento Votou e Sentou. Um movimento que surgiu do nada e se massificou nas redes sociais, tendo depois passado inclusive a fazer parte das principais locuções dos dois maiores candidatos políticos a estas eleições gerais. Mas, enquanto o candidato do MPLA, João Lourenço, sempre se manifestou averso a essa ideia de votar e sentar, Adalberto Costa Júnior, da UNITA, foi sempre categórico em incentivar para que os jovens fossem efetivamente votar e sentassem para defenderem o seu voto. O resultado fora, em ambiente de paz e de tranquilidade, mas vamos tomar conta do nosso voto. Mas o que é que foi isto de votar e sentar e como é que funcionou no dia 24 de agosto? Segundo ativistas, o Votou e Sentou é uma iniciativa que visa garantir que mais ninguém reclame da fraude, assegurando que ganhe aquele quem o povo escolher. Apesar de não ter sido considerável o número de pessoas que, depois de votarem, sentavam-se literalmente à porta das assembleias de voto, nós fizemos uma ronda, pelo menos aqui por Luanda, e chegamos a uma conclusão que achamos interessante em partilhar consigo. A intenção do movimento Votou e Sentou talvez não tenha sido carregada de uma conotação tão literal como muita gente esperava, pois que o que nós notamos é que só depois do término das votações é que as pessoas regressavam às assembleias de voto para exigirem a publicação das atas simples, bem como para acompanharem como é que decorria o processo de contagem. É, por exemplo, o caso do jovem Jackson Bruno, de 24 anos. Olha, se a gente não fiscaliza o voto, quem fiscaliza por nós? Segundo o pleito, a dinâmica era diferente, as pessoas votavam e iam para casa, agora vê-se diferente. As pessoas votam, sentam, fiscalizam, depois vão para casa. Então esse é o meu objetivo e está cumprido no caso. Porque ouvimos alguns rumores de que em algumas assembleias as atas não estão a ser fixadas. Aqui esperamos, insistimos e felizmente as atas foram fixadas. Nesta assembleia do bairro Rangel, outros como Jackson estiveram à espera que as atas síntese fossem publicadas. Eu estou aqui desde as 17 horas, estamos à espera das atas síntese porque estamos naquela de votou, sentou e desde aquela hora estamos naquela correria de ver as atas se saem ou não e não estamos a ver as atas, são praticamente 22 horas e só colaram há pouco tempo, estavam a nos dar várias voltas e pá, estamos aqui, né? A ata síntese é um documento final produzido pela Assembleia de Voto, com a relação de todos os votos. Este documento deve ser assinado por todos os delegados de mesa e entregue a cada partido político representado, bem como afixadas para que possam ser consultadas pelo público. Contudo, o que nós constatamos foi que em algumas assembleias de voto havia uma certa resistência por parte dos presidentes das assembleias na fixação das atas. E em algumas zonas isso gerou caos até. Sim, aqui. Mesa número 1. Não, essa aqui. Mesa? Sim. Ok. Não, mas essa aqui a mesa número vai levar no cemitério. Olha, do que eu tenho estado a ver, eu fiz uma ronda já pela Maianga, tenho algumas atas de mesas, só não tenho as atas das mesas 1, porque nos outros sítios onde passei, nós temos ainda os presidentes da Assembleia a dialogarem em sítio privado com os delegados de lista. E, pelas contas que eu tenho, eu passei por 7 assembleias e nas 7 assembleias o MPLA perdeu. Então o que é que eu estou a ver? Que o MPLA onde o MPLA perde, a CNE não afixa as atas, não entrega as atas síntese aos delegados. Foi por eleitores como Laura Macedo, que permaneceram nas assembleias de voto até altas horas da noite, que muitos presidentes das assembleias sentiram-se forçados em afixar as atas. E talvez tenha sido mesmo este o propósito do movimento Votou e Sentou, o de garantir que haveria segurança e monitoria para que a lei eleitoral fosse cumprida. De Luanda para a Voz da América, a Mara de La Salette e o Israel Campos.